Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Mais uma vez. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz. Abençoa o nosso coração agora com ela, de modo que fique bem claro na nossa vida que o Senhor veio para nos reconciliar com Deus, porque tu és o único que poderia vir mesmo. Não havia um outro que pudesse ser enviado para nos reconciliar com o Pai. Então, muito obrigado. Abra o nosso entendimento, abra a nossa compreensão para o que de fato significa celebrar o teu nascimento, a tua vinda, a tua encarnação. É o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, eu escolhi esse texto de Romanos para mostrar para nós e só lembrar para nós por que Jesus veio. Jesus veio com um propósito, com um objetivo. A gente celebra o Natal e a gente entra na vibe da moçada, da cultura, essa coisa, né, que eu não tenho nenhum problema com isso. É o Papai Noelzinho lá, que tem gente que critica, eu sei disso. A árvore de Natal, tem uns que aceitam, não aceitam. Olha, tem tanta discussão em torno disso. Enquanto a gente fica discutindo isso, nós perdemos o foco da essência da vinda de Jesus, o que de fato ele veio fazer aqui. Por isso, intencionalmente, nós lemos aqui o texto histórico do que significa, do que significou o pré-anúncio da vida de Jesus, depois o nascimento de Jesus, a história dele, e agora nós vamos encerrar essa manhã refletindo sobre este texto de Paulo, escrito aos Romanos, uma igreja que havia em Roma, uma igreja que precisava ouvir o Evangelho. Paulo, há quem diga, até há quem chame até de Romanos como o Evangelho de Paulo. Assim como você tem o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, nós também temos o Evangelho de Paulo. Aliás, ele fala isso. Falando, olha, eu estou escrevendo isso aqui para vocês conhecerem o Evangelho que eu prego. Porque, na verdade, Paulo, quando escreveu Romanos, ele estava já dando por antecipação para aqueles irmãos o que ele era de fato e de verdade. E por que isso aconteceu? Porque Paulo sabia de toda a desinformação que já havia chegado na comunidade romana, na comunidade cristã em Roma, a respeito de Paulo. E tudo história, tudo mentira. O que diziam sobre ele? Diziam que ele não era judeu o suficiente, diziam que ele pregava um evangelho que era contra a lei de Moisés, que ele era contra Moisés, e uma série de calúnias, de modo que o pessoal de Roma ficou inseguro. Alguns o conheciam pessoalmente, outros não. Então, para aqueles que não conheciam, Paulo escreve então o seu evangelho. E quando você lê o evangelho de Paulo em Romanos, você fica impressionado, porque é um livro que não dá para ler correndo. É um estilo literário diferente do que, por exemplo, Marcos ou Mateus, que é mais narrativo, é mais histórico. Entendeu? Ali você está vendo, apresentando Jesus, esses evangelhos. Agora, quando você entra em Romanos, você entra em assuntos importantes, fundamentais da fé, que exigem um cuidado nosso, que exigem uma atenção especial nossa, sob o risco da gente ler e não entender, e não ter sentido para nós. Então, dentre os textos maravilhosos que há nessa carta, nós destacamos o versículo 36 do capítulo 11, porque ele mostra claramente a respeito da pessoa de Jesus. Eu recomendo, e vocês vão perceber que no próximo ano, nós vamos dar muita ênfase na nossa vida devocional. Entendeu? Porque a maioria dos cristãos, olha, nós estamos vivendo um momento de letargia, há muita insegurança, e agora eu vou falar com muito cuidado, mas com muito carinho e muito amor, há muita ignorância também do Evangelho. Por isso que eu li o Evangelho agora de manhã. Você acredita que tem gente que nunca leu isso? É importante ler, não porque os outros disseram, mas porque você teve a experiência de ler. Então você sabe que você precisa ler o Evangelho, para que esse evangelho entre no seu coração. E uma das coisas que nós vamos fazer o ano que vem é incentivar você a cuidar da sua vida devocional. E isso é pessoal.
Eu preciso, Maria Helena, cuidar da minha vida pessoal. Minha querida irmã, você precisa cuidar da sua vida pessoalmente. Nós precisamos, Sérgio, ter essa disciplina. E uma das coisas que nos ajuda numa vida devocional é a leitura de um devocional. Dentre tantos que estão por aí, que são muito bons, eu aconselho um pessoalmente que tem me afetado, tem abençoado o meu coração. E o nome desse devocional é Tudo para Ele, escrito por Oswald Chambers, que foi um inglês que serviu no exército inglês na Primeira Guerra Mundial, no norte da África, no Egito. E esse homem morreu precocemente, não porque ele foi atingido em combate, mas porque ele teve uma apendicite suturada, e aí ele não resistiu. Mas a esposa dele pega todos os sermões dele, que ele pregava todos os domingos de manhã, e transforma isso num devocionário, que é uma ajuda, que é uma ferramenta para nos ajudar. E ali, Oswald Chambers diz que tudo tem que ser para Ele. Falei, mas é verdade, é isso mesmo. O nosso foco tem que ser em Jesus. Olha o tempo que nós estamos vivendo. Olha a vida que nós estamos vendo. Olha a nossa moçada perdida. Olha os nossos adolescentes perdidos. Eles querem olhar um exemplo, não tem, não encontram. Olha esse país perdido. Olha o mundo perdido. Gente, nós temos mais de 20 guerras hoje. Hoje, 20 guerras. Eu sei que você só sabe sobre Ucrânia e Rússia, mas há outras 19 dizimando pessoas. E a única diferença é que esses são de países pobres, normalmente na área da África saariana, alguns países que estão se destruindo e ninguém fica sabendo que eles não são economicamente importantes. E aí Paulo chega e diz, olha, nós temos que voltar à origem, temos que voltar ao ponto. E o nosso ponto é Jesus. Quando Hebreus diz que nós temos que fixar o nosso olhar em Jesus, é disso que ele está falando. Então vamos a esse texto. São 3 coisas que eu queria destacar com vocês. A primeira, pois dele. Dele está falando da origem. Ele é o Criador de todas as coisas. O Senhor é o Criador de todas as coisas. Cristo é o Criador de todas as coisas. Há 2 maneiras, já disse para vocês agora de manhã, há 2 maneiras de ler a história. Ou você lê a história como os filósofos estão lendo, como os antropólogos estão lendo, como os sociólogos estão lendo, como os filósofos estão dizendo para nós como deve ser a história. Ou você olha para essa palavra e você crê naquele que inspirou essa palavra e você crê que ele tem um controle da história nas mãos. Nós que dizemos que cremos em Jesus, nós temos que crer, primeiro, que Ele criou esse mundo todo. Segundo, que Ele tem um controle da história nas mãos e por isso Ele foi ressuscitado. É dele que vem todas as coisas. E quem nos ajuda a entender melhor isso é o próprio Paulo, agora escrevendo aos Colossenses. Olha só a visão que Paulo tem de Cristo. Olha só o que ele compreende da pessoa de Jesus. Olha o quanto nós precisamos aprender. Veja no capítulo 1, versículo 15 até o 20. Olha a descrição de Paulo a respeito da pessoa de Jesus, de onde ele fala ali que é dele que vem todas as coisas. Por que Paulo fala isso? Sabe por quê? Porque ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é o primogênito de toda a criação. Ele faz parte da criação. Ele está sendo ali participante de formar essa criação. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é um personagem, ele é a causa de toda a criação, do nada, mediante apenas a palavra do Pai. Versículo 16, pois nele foram criadas todas as coisas. Em Cristo foram criadas todas as coisas. Ora, se nele foram criadas todas as coisas, ele tem o direito de reger todas as coisas. Se é do trono que vem a criação, é do trono que vem a ordem para a criação. É de lá que vem a história da criação. Não é no jornal, não é no que nós estamos lendo na internet. Quem manda na criação não é Washington, não é Meca, não é Jerusalém, não é Roma, não é Brasília. A ordem da história vem do Senhor, vem do trono de Deus. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Ouça isso, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Amém, meus irmãos? Maravilhoso isso. E olha a declaração, olha o testemunho bíblico, versículo 17. Ele é antes de todas as coisas, e nele
tudo subsiste. Tudo subsiste. Não há nada que possa existir que não venha da presença de Jesus. Não há nada nesse mundo. É loucura afirmar isso. Aliás, a mensagem da palavra é loucura para o mundo. É loucura para o mundo. Por isso que quando você fala isso para um amigo seu, ele já te repreende, ele já de alguma forma te critica, porque ele não entende. E não queira fazer uma pessoa que não teve um encontro com Jesus entender isso. Porque até para nós que nascemos no Evangelho, até para nós que cremos no Evangelho, é um desafio nós estarmos crendo realmente nessa palavra. Nele tudo subsiste e nada existe fora dele. Ah, se nós entendêssemos isso, que nada existe fora dele, nós mudaríamos a nossa agenda. Nós mudaríamos o nosso jeito de pensar. Se tudo subsiste só dele, se tudo vem dele, então eu preciso conhecê-lo mais, para satisfazer a vontade dele. Eu preciso saber se a minha vida está de acordo com o propósito dele, porque tudo está nas mãos dele. Versículo 17, ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Por que eu pertenço à igreja? Mesmo conhecendo os bastidores da igreja. Por que eu vivo para a igreja? Por que eu amo a igreja? Porque Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça da igreja. E Ele não desiste da sua igreja. Nós vimos isso no estudo em Apocalipse, meus irmãos. As 7 cartas, as 7 igrejas, o que é aquilo? A não ser uma declaração do cabeça da igreja para a sua noiva. Para a noiva do Cordeiro, que é a igreja. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Tudo tem a supremacia. A minha vida é Cristo. Eu só subsisto por causa de Cristo. Eu só estou em pé por causa de Cristo e para Cristo. Versículo 19, pois sois do agrado de Deus, que nele habitasse toda a plenitude. Isso significa que não fica nada do lado de fora. E por meio dele, reconciliasse e consigo todas as coisas. Jesus veio para nos reconciliar. Primeiro, nós com Deus. Segundo, com Ele mesmo. Terceiro, a gente com a gente mesmo. Em quarto, com o próximo. Em quinto lugar, com a criação. A obra foi completa. Poucas vezes você ouviu isso. É responsabilidade da igreja de Cristo ter uma visão ecológica. Cuidar do planeta é responsabilidade, faz parte da Missio Dei, faz parte da missão de Deus, entendeu? Não apenas pensar em salvar almas, mas cuidar desse planeta. E nós só vamos amar e cuidar desse planeta quando nós entendermos que Deus nos chamou em Cristo para nos reconciliar em primeiro lugar com Ele. Em segundo lugar, nós nos reconciliarmos conosco mesmos. Que quem não se ama a si mesmo jamais vai amar o próximo. Jamais vai amar o próximo, jamais vai amar cachorros, árvores, plantinhas, nada. Não vai amar coisa nenhuma da criação, porque essa pessoa nem se ama a si mesma. E é isso que ele veio fazer, essa reconciliação. Ele veio nos reconciliar. Por meio dele, reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Foi isso que Jesus veio fazer. Ele veio para morrer, e ele sabia disso o tempo todo. Ele veio para morrer, por isso que nunca fugiu, só esperou o momento certo, nunca resistiu. Ele nunca resistiu. No momento certo ele se entregou, porque ele sabia que é para isso que ele veio, que não havia ninguém que pudesse tomar esse lugar e ser aceito por Deus como uma oferta, para que toda a ira de Deus se aplacasse então, e o Senhor pudesse nos reconciliar com o Pai. E é isso que ele fez conosco. A segunda coisa importante em Romanos capítulo 11, versículo 36, que nos diz o seguinte: pois dele, por ele ou por meio dele, em nenhum momento, e aqui está claro nesse texto de Colossenses, em nenhum momento nos evangelhos você vai ver a expressão de que o mundo seria reconciliado por ela, por meio dela. Não existe em lugar nenhum isso.
O respeito que o Evangelho tem a Maria já está devidamente colocado. Ela como uma serva do Senhor. Por isso que nós lemos aqui, nós cantamos aqui, ela mesma dizendo: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Maria cria em Jesus como Senhor e por isso ela estava lá no cenáculo pedindo o avivamento, não foi? Pedindo avivamento, ela fazia parte do grupo de 120 pessoas. Ali estava a mãe de Jesus, aguardando o derramar do Espírito Santo. Qual é a mensagem que ela nos diz? A mensagem que ela entendeu o Evangelho e ela precisava estar ali, aquele lugar dela, porque Deus a ordenou que ali estivesse. Então a gente precisa entender que o reconciliador do mundo é só um, é Jesus. Foi Ele que veio para nos reconciliar com o Pai. Ele deu a sua própria vida e Paulo fala isso em outros momentos nas suas cartas, dizendo: olha, só existe um que pode nos reconciliar com o Pai e este é Jesus. Em terceiro e último lugar, para Ele são todas as coisas, porque tudo é para a glória dEle. Tudo é para a glória de Jesus. Nós temos que checar a nossa agenda se ela está sendo para a glória de Jesus. Entendeu? Cristão não é aquele que se declara cristão, e nem que usa uma camiseta muito legal, ou que fica professando a fé por aí. Cristão realmente é um pequeno Cristo, é aquele que cumpre a missão para o qual o Senhor nos chamou. Então a glória de Deus tem que ser evidente e clara na minha vida, e isso é Natal. O que esse mundo mais precisa é de Cristo Jesus. O que a igreja de Jesus mais precisa é de Jesus. É incrível falar isso. Mas o melhor lugar para se pregar o Evangelho hoje é na igreja do Senhor. É na igreja de Jesus. Nós precisamos voltar à cruz. Nós precisamos voltar ao trono. Nós precisamos voltar aos pés da cruz. Nós precisamos entender de fato o que é Natal. Porque se nós que nos achamos e nos encontramos e reconhecemos e admitimos que nós somos discípulos de Jesus, muitas vezes nós não entendemos qual é o propósito de Jesus, nós não ouvimos a voz de Jesus, nós não discernimos a voz de Jesus em muitos momentos da nossa vida, e nós não entendemos muitas coisas que significam. Imagina se lá fora eles vão entender. Mas no momento em que a igreja de Jesus entender a simplicidade da entrega do Filho de Deus para nos resgatar e nos levar de volta para Deus, toda a vida vai ser simplificada. A Betânia existe para isso. Senão não tem sentido plantar uma outra igreja na cidade de Londrina. Não precisa, Londrina não precisa de outra igreja. Diogo, você sabe disso. Tem igreja por aí que a gente nem sabe, entendeu? Tem igreja em apartamento, em hotel, tem igreja para tudo quanto é canto. Pode ter certeza, quase uma quadra aí tem uma igreja. Quase toda a quadra de Londrina tem uma igreja. Então, Londrina não precisa de mais uma igreja. Nós precisamos que um povo se levante com coragem, com humildade, com simplicidade, com toda simplicidade, entendeu? E viva Jesus na vida deles. Aí as pessoas vão ver Jesus na nossa vida e vão dizer: esse Jesus eu quero conhecer. Esse Jesus eu quero seguir. Porque eu estou vendo na sua vida, eu te conheço. Eu sei quem você é. Eu te conheço, a gente se conhece há muito tempo, somos amigos há muito tempo. E eu vejo uma coisa diferente em você que também reconheço que não vem de você. Porque como eu te conheço, eu sei que esse tipo de coisa não poderia vir de você. Mas essa paz que você tem aí, essa alegria que você tem aí, essa esperança que você tem aí, que é verdadeira, eu quero para mim também. E aí o nome de Jesus será glorificado. Quando as pessoas se encontravam com Jesus, elas nunca mais eram as mesmas. As pessoas nunca mais eram as mesmas, elas tinham que tomar uma decisão. Encontrar-se com Jesus significava tomar uma decisão. Ninguém continuava em cima do muro, não tem como. Não tem como permanecer neutro diante de Jesus. Ou você o aceita, ou você o rejeita. Então está na hora de nós o aceitarmos de coração, colocarmos e reconhecermos como Senhor da nossa vida e celebrar o verdadeiro Natal. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus.